Olá, galerinha! Beleza com vocês? Ótimo! Então, agora nós vamos para português fazer a correção da atividade, né, das páginas 30, 31 e 39. Espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham conseguido entender, tá bom? Então, vamos lá para a página 30. Vamos lá. Página 30. Isso aí. Então, a número 1 diz o seguinte: releia a frase observando o termo sublinhado. O veículo chamado Translation tem capacidade para 2 passageiros e necessita de pista para decolagem e aterrissagem como os aviões. Então, nós temos aí o chamado Translation. O termo em destaque se refere a qual palavra? Se refere a veículo, né? Então, ele está retomando o termo veículo, tá bom? Então, a palavra chamada translation está se referindo à palavra veículo, tá bom? B. Esse termo fornece uma explicação, um exemplo ou uma opinião? Uma explicação. Ele está explicando, né? Um termo explicativo, por isso que ele veio entre vírgulas, tá bom? A C. Qual é o sinal de pontuação empregado para separar esse termo restante da frase? A vírgula, com certeza. Então, eu utilizo das vírgulas para poder escrever o termo explicativo, beleza? Ótimo. E a D, qual sinal de pontuação também poderia separar esse termo? Então, a gente pode usar a vírgula e o travessão. Então, eu posso usar o travessão e escrever a informação aqui dentro, tá bom? Beleza. Acrescente o sinal de pontuação escolhido. Então, você pode colocar ou vírgula ou travessão. Então, eu coloquei aqui travessão. O veículo, aqui travessão, chamado translation, outro travessão, né? Porque aqui já é o termo explicativo. Então, acabou, coloco travessão. Tem capacidade, beleza? Então, eu só escrevi essa parte aqui, ó, para vocês não ficar perdido, tá bom? Então, eu coloquei travessão, mas também quem quisesse colocar vírgula, poderia, tá bom? Quem colocou vírgula também está correto. Bom demais. Então, vamos lá para a próxima página. Vamos para a página 31. Então, começando com o 2 aí, né? Nas frases a seguir, sublinhe informação acessória, circule a pontuação que a separa do restante da frase, indique com uma seta a palavra a que o termo se refere. Então, nós temos aí o exemplo. Então, eu coloquei aqui o exemplo, né? Muitos países, como a Holanda, já têm protótipos de carro voador. Então, a informação acessória é qual? Então, nós sublinhamos, né? Passamos o tracinho aqui, ó. Então, a informação acessória quem é? Como Holanda. Então, por isso que está o tracinho aqui embaixo, certo? Aí nós temos também, circule a pontuação. Qual foi a pontuação? Desculpa, qual foi a pontuação? Vírgula. Então, por isso que está aqui circulado. E indique com uma certa palavra que o termo se refere. Então, o termo se refere à palavra países, beleza? Então, vamos fazer a correção. Então, então nós vamos fazer juntos. A Terrafuji é uma empresa de tecnologia, desenvolveu um veículo voador. Então, nós temos aqui entre vírgulas, né? Então, é só pegar aqui as vírgulas, certo? E vou passar um tracinho na frase que está dentro da vírgula, né? Que é o termo explicativo. E aí, vou fazer uma setinha indicando qual é o nome da... o que é essa Terrafuji, né? Então, tá explicando. A Terrafuji que tá falando é uma empresa de tecnologia. Então, tá explicando o que é Terrafuji, tá bom? Vamos lá, a B. Então, a B nós temos também. Nós temos as vírgulas, que eu vou circular.
Eu vou passar um traço, né, embaixo do termo explicativo e vou fazer uma seta que explica, que está mostrando de qual palavra o termo explicativo está falando. Então, no translation, há apenas 2 lugares. Há apenas 2 lugares aonde? No translation. Transition, né? Beleza? Então, essa frase aqui, esse termo explicativo, está falando da palavra transition. Ok? E a C, né? Então, a mesma coisa. Eu vou circular as vírgulas. Aqui a vírgula e a outra vírgula. Vou passar um traço, sublinhar, né, o termo explicativo, ok? E vou fazer uma seta remetendo ao que esse termo está explicando, a palavrinha que está explicando. Então, essa notícia sobre o carro voador, surpresa para muitos leitores. Porque, o que é surpresa para muitos leitores? O carro voador, né? Então, esse carro voador, vou até aumentar aqui a setinha dele, né? Aumentar a seta, porque está falando do carro voador. Então vou aumentar aqui a setinha, certo? Então, surpresa para muitos leitores é o carro voador, ok? Fácil, né? Muito fácil. Próxima, número 3. Reescreva as frases seguintes, acrescentando informação acessória referente à palavra em destaque. Então, aí, no caso, seria ideal, né? Em sala de aula, porque teríamos vários exemplos, tá bom? Mas aí, não, como não tem como, eu vou colocar aí o exemplo que eu dei. Por quê? Porque aí você vai criar um termo, né, explicativo para essa frase. Né? Por exemplo, eu coloquei, ó, Pedro, tá aí no livro de vocês, Pedro foi escolhido para ser diretor da escola. E aí eu coloquei uma informação sobre Pedro, excelente pessoa, né? Então, uma informação sobre ele é que ele é excelente pessoa, né? Então, excelente pessoa é quem? Pedro, certo? Então, dentro daqui eu tenho que colocar, explicar sobre a palavra anterior, tá bom? Outro, no livro de vocês está, a menina estava triste. Então, a menina, filha da vizinha, né? Eu coloquei um exemplo aí do termo explicativo, filho da vizinha, estava triste, né? Então, aqui está falando sobre a menina, ok? Próximo, aquele senhor disse que não vai comprar um carro voador. Então, aquele senhor, filho de um milionário, o termo que eu coloquei. Então, filho de um milionário está falando daquele senhor, né? Ok? Beleza. Então, agora nós vamos lá para a página 39. Falar sobre aspas simples. Então, releia o título da notícia. Jetson inspira criação de robô doméstico, né? Então, Jetson, aquela família, né? De um desenho, onde fala um pouquinho sobre como é uma família que vive muito à frente, né? Tem carro voador, tem robô dentro de casa, né? Então, quem já assistiu esse desenho vai entender melhor. Quem não assistiu, quiser pesquisar um pouquinho, né? É só colocar aí a família Jetsons, que você vai ver os desenhos deles, tá bom? Bem legal. Então, Jetson inspira a criação de robô. Qual é a palavra em destaque no título? Então, Jetson, né? Em destaque é aquela que está entre aspas, né? Tá aspas simples aí, né? Só tá uma aspa. Uma aspa é aspa simples, tá bom? Qual é o destaque aplicado a essa palavra? Aspas simples, aspas duplas ou itálico? Aspas simples, né? Porque só tem um de cada lado. Se tivesse 2 de cada lado, era aspa dupla, tá bom? A C, nesse caso, o destaque foi aplicado para indicar a reprodução da fala de alguém, a palavra usada fora do seu sentido comum habitual, ou o título do filme, série ou livro. Então,
o título do filme, série ou livro, né? Que o título é Jetsons, né? Então, a aspas foi colocada para indicar o título do filme, né? Ou da série, ou do livro, né? Porque ele tem essas três coisas, tá? Ele tem filme, tem série, tem livro sobre ele. Então, a 6. Leia essa chamada de uma notícia. Asteroide passará perto da Terra nessa quarta-feira. Então, eu já até falei sobre essa frase na explicação, né? Então, por que a palavra perto está em destaque? Então, a distância entre a Terra e o asteroide só pode ser considerada perto na comparação com as demais medidas astronômicas. Portanto, perto está sendo usado para o seu uso habitual, né? É igual eu falei para vocês. O asteroide ele tá passando próximo ali da Terra, né? Não é pertinho ali a ponto dele cair daqui dentro, né? Mas bem próximo, ok? Por isso que essa palavra perto está entre aspas, tá bom? Beleza. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Mais um pouquinho sobre pontuação. E até a próxima aula. Beijos!